Hoje, dia 1º de abril, dia da mentira. O dia da mentira surgiu a partir de brincadeiras e pegadinhas que se espalharam pelo mundo. Aqui no Brasil, essa tradição começou, para ser bem exato, em 1828, quando um jornal mineiro publicou uma notícia falsa. E qual era a tal da notícia? Falava sobre a morte de Dom Pedro I. Essa sim é uma grande mentira, mas quantas mentiras nós contamos ao longo do dia, hein? Nas nossas conversas, nas nossas relações. Hoje, com a internet, com o celular, olha o perigo que uma mentira, pode provocar, pode gerar, diante aí dessa rapidez toda de comunicação, de informação. Para falar sobre isso, claro, nós não vamos ficar aqui apenas pensando o que seria mentira ou não, quais os reflexos positivos ou negativos. Existe aquele reflexo positivo diante das mentiras? Nós convidamos uma psicóloga, especialista no comportamento humano, para falar sobre as mentiras, como elas podem impactar as nossas relações e a nossa saúde mental. A Monique Farber. Tudo bem, Monique? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Você é de Cascavel ou não? Sim. É? Oh, beleza. E é psicóloga há quanto tempo? Há 18 anos. Já tem maioridade. Só dentro da área já tem maioridade. Que legal. Qual é a tua linha de atuação? Tua linha de abordagem, né? Isso. Dentro da psicologia clínica eu trabalho com a fenomenologia existencial. Certo. Fenomenologia, é isso? É isso. Boa. Ô, Monique, fala pra gente. Nós convidamos você para trazer aqui o teu entendimento, o entendimento da psicologia sobre a mentira. Os reflexos negativos da mentira, ou existe algum reflexo positivo? Mas a pergunta que tem que abrir aqui essa nossa conversa é: por que a gente mente? Isso, bem interessante essa questão. Todos mentimos em menor ou maior dose, de menor ou maior intensidade. A mentirinha positiva do dia a dia nos traz até uma sensação de empatia, daquele verniz social. Até quando dizemos assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Na verdade... E às vezes não tá nada bem. E às vezes não está, né? Ou então assim, está bem, mas não tudo ou totalmente bem. A questão é que se cada vez que alguém perguntar, tá tudo bem? Olhe, senta aí que eu vou te contar como que as coisas estão. Nossa. A gente não conseguiria nem levar a vida. Verdade. Ou então quando alguém acabou de cortar o cabelo, uma amiga muito próxima, você não gostou muito de como ficou. E ela fala, como eu fiquei com esse corte de cabelo? Você gostou? Que legal, que bonita. De repente não ficou assim tão bonita aos olhos, né? Mas o quanto que essas pequenas mentirinhas, quando nós falamos, por exemplo, Coelho da Páscoa, Papai Noel, como que é isso? E o quanto que tem de lúdico, de importante, das nossas relações. Então, essas mentirinhas do nosso cotidiano para o nosso bem viver. Mas elas são aceitas. São aceitas socialmente falando, elas são até necessárias. Isso. E a gente, assim, naturalmente nós sabemos até onde essa mentira é positiva. Isso. É saudável, né? É saudável. Nós temos esse filtro, Monique. Quando estamos saudáveis, sim. O problema é quando adoecemos. Então, uma pessoa adoecida, ela pode patologizar esse processo da mentira, e aí é o que nós temos um transtorno de personalidade chamada mitomania. A mitomania é esse processo em que a pessoa ela precisa mentir compulsivamente, compulsoriamente, até quando não tem necessidade de mentir, mas ela conta muitas mentiras. O que acontece nesses casos, né? Que aí são casos muito sérios, até criminosos. A pessoa ela tem uma autoestima tão rebaixada e quase nenhum senso de autorresponsabilidade. Eu ia perguntar para você, antes de você continuar explicando, que é muito importante, a gente vai pontuando. A pessoa, quando ela está nesse estágio, ela percebe que ela está com
com essa, ela está adoecida e que ela precisa dessa mentira e ela precisa criar cada vez mais um universo, uma cena, uma situação que não existe, ela percebe, ela tem esse discernimento ou não? Sim, a pessoa que mente sabe que está mentindo, mas como ela tem muitos ganhos com a mentira, ela mantém esse comportamento. Não chega a ser um transtorno. Nos casos de mitomania, sim. De mitomania, sim. Sim, um transtorno, né? A mentira compulsiva. Então, como nós temos vários casos, alguns filmes, inclusive, Isso, né? isso Aquele que se passou por filho de uma lá da Gol, né? E tal. Então, assim, que cometeu várias situações. Então, nesses casos, a pessoa, sim, ela tem consciência e ela cria todo um enredo para convencer o outro das próprias mentiras. E isso é muito ruim. Em que casos a pessoa busca tratamento? E ela convence a ela mesma, né? Das Sim, mentiras. sim, ela acredita. Como é uma mentira contada diversas vezes, ela acaba se tornando uma verdade, pelo menos para aquele que está mentindo. Isso, ele precisa daquilo para ter benefícios, para autovalidação. Falando agora em tempos de mídias sociais, todos contamos algumas mentirinhas, né? Quando a gente coloca um filtro... É isso mesmo, o fato de você só postar uma foto lá que você está sorridente, que você está bonito, que você gostou daquele enquadramento, daquela luz. Sim. Isso também se enquadra aí na mentira? Acho que seria mais uma omissão dos outros momentos. Isso, né? Uma escolha, né? Não, eu isso. quero postar isso aqui. Isso, tem a ver com essa autoimagem, com o marketing. Mas uma coisa perigosa que a gente precisa pensar enquanto saúde mental é a espontaneidade. Porque a verdade é muito mais chique, a verdade é muito mais bonita, a verdade liberta. Né? A verdade é saudável. Então, aquilo que diziam, né, para nós lá no senso comum, a mentira tem perna curta. As histórias, né, do Pinóquio, o Pedro e a Raposa e tanta, né, o Lobo, Pedro e o Lobo, histórias que nos contam porque sim faz parte do nosso comportamento moral. Mentir nos prejudica e prejudica quem está em torno. Você falou agora de algo muito importante, que é a naturalidade. Porque a naturalidade, ela mostra muito a tua essência, quem é você. Se você gostou de algo, e aí, é claro, vamos conjecturar aqui, pensar numa cena de filme que a gente vê muito isso. Uma linda mulher, por exemplo. Sim. Você tem uma linda mulher, uma mulher que não tem uma posição social tão glamurosa, um status social, que ela vende o que ela é no dia a dia, a naturalidade, a simplicidade, a inocência. Sim. E aí a gente acaba... A tendência é de que a gente acabe ficando muito mais ao lado dessas pessoas. Então, a naturalidade, tirando todo esse cenário criado para vender e especular e tudo mais, a naturalidade ainda... Encanta, né? Encanta. É isso que faz a conexão. Uma conexão verdadeira. A mentira, ela pode seduzir, pode ser bonito ali na frente, mas ela não sustenta. A mentira, ela não traz conexões verdadeiras. As relações ficam líquidas, né? Como outros cientistas já falaram sobre isso. Verdade. No teu consultório, você já trabalhou, já teve casos de pessoas que precisaram de ajuda nesse sentido? Sim. Assim, claro que não vamos expor nada nem ninguém, mas... O que dá para a gente trazer lá de dentro do teu setting terapêutico, aqui para a gente discutir e exemplificar para os nossos telespectadores do que a gente está falando? Nem sempre, nesse caso de transtorno de conduta, de transtorno de personalidade, que é a mitomania, esse paciente vem para o consultório. Tá? Geralmente quem vem são as pessoas prejudicadas pelos golpes ou pelos efeitos da mentira. Então, ambos os casos podem e devem ser trabalhados, tanto o agressor como a vítima, né? A pessoa que mente propositalmente, quando aquela que é ali enganada. Causa traumas, causa sofrimento, porque rompe com a verdade. Então a pessoa ela passa a ficar um pouco persecutória. Será que eu posso confiar de novo? Nos casos de relacionamentos, isso é muito difícil. Então, sim, é muito necessário o acompanhamento de saúde mental, principalmente para as vítimas que foram lesadas por mentirosos. Há uma tendência das vítimas apresentarem uma mesma personalidade, não? Um mesmo padrão, Monique? Eu falo isso
levando em consideração, eu vou usar um recorte muito específico, as vítimas de Dom Juan, por Sim. exemplo, nas redes sociais. Sim. Pessoas que talvez tenham uma tendência, né, a serem mais empáticas, a olhar para o outro com mais atenção, com mais carinho, com aquela vontade de ajudar. Sim, sim. Elas são, digamos, uma presa um pouco mais fácil para esses mentirosos compulsivos? Legal essa questão. Toda vulnerabilidade, né? Qual é a maior potência? Eu discuto sempre isso com os meus pacientes. O autoconhecimento é um superpoder. Quanto mais nós estamos conectados conosco e com as nossas verdades, quanto mais aceitamos as nossas sombras, mais nós damos conta da nossa luz. Então, se conhecer, estar conectado consigo mesmo, vai fazer com que você perceba, dê conta da tua intuição e fala, essa história tá meio esquisita. Né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Então, confie sempre na tua intuição. O autoconhecimento, ele é muito necessário. É claro que sim, quando estamos desconectados de nós, quando estamos passando por muito sofrimento, aí podemos sim ser alvos de vulnerabilidade. E aí eu preciso pedir para você, que tipo de dicas, de orientações, ou qual é o sinal de alerta, então, para nós não cairmos nessas mentiras, não sermos vítimas? Porque, ok, a mentira do dia a dia, para agradar, o verniz, como você disse, social, que ele é necessário, Sim. esse filtro, mas as mentiras que são prejudiciais. Como a gente pode, sabe, começar a pensar nisso? Se colocar numa posição de autodefesa, Sim. para não sair prejudicado dessas situações. Sim. Muitas vezes a enganação, ela parte daquilo que nós queremos ver. O mágico, muitas vezes, como que o mágico age? Ele esconde, ele puxa o foco mais para cá, para lá, mas é a partir do que nós estamos esperando ver. Quando romantizamos demais a vida, as coisas, quando queremos uma mentira bonita do que uma verdade mais dura, nós podemos não conseguir, podemos tropeçar logo ali na frente. Então, a vida como ela é. A vida é muito bonita, a vida é boa, mas a vida é difícil. Eu sou livre a partir do momento que eu me responsabilizo e dou conta das consequências das escolhas que fiz. Nada é fácil. Não existem almoços grátis. É verdade. E aí a gente vem de encontro, bom, dentro de um programa jornalístico, Sim. é muito comum a gente falar sobre golpes, falar sobre, né, a aplicação de golpes de todos os tipos. E isso faz a gente se questionar, mas puxa vida, será que não viu que aquilo não era real? Ou que aquilo era muito fantasioso, que estava muito fora da realidade? Esse filtro não é para todo mundo, nem todo mundo tem esse filtro, né? Via de regra, seria a nossa ganância, o nosso interesse, como você acabou de dizer, é aquilo que a gente quer ver, que está o grande problema. O bilhete premiado. O bilhete premiado, exato. Opa, dinheiro, fácil. E não vem, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Quando nós vemos takes da vida real, aqui trazendo um pouco do acesso às mídias sociais, são takes, são pedaços, são recortes, não é uma vida toda. Então, tem muito trabalho antes de uma foto, de um recorte, de um vídeo. Então, realmente, olhar para isso, compreender que sim, a vida é árdua, é difícil, mas vale a pena, é bela. E o que temos de mais belo? A verdade, a honestidade, a autenticidade. Que é a essência que você falou. Quero que você pense, por favor, Monique, num caso que você já atendeu, de vítima principalmente, para nos contar, para nos trazer como exemplo. Antes, eu preciso aqui dizer para você o seguinte, que a Monique está nas redes sociais, falando sobre a questão do autoconhecimento, falando sobre o trabalho dela, trazendo dicas, orientações, que são sempre muito valiosas para todos. O arroba dela tá aí? Tá, né? Psi de psicologia, de psicóloga, Monique Farber. É Ferber que se pronuncia, mas se escreve Farber, né, Monique? Isso. Olha lá, ó, Monique Farber. Você atende aonde, Monique? Eu atendo muito online. Online? E atendo também aqui em Cascavel presencial. Tá.
E aí? Eu te provoquei. Nós temos fiquei aqui pensando, Valdinei, não só um, mas tantos casos. Vários casos, né? Tantos casos. Mas tem um tema, digamos assim, que sempre aparece quando a gente fala de relacionamentos amorosos. Sabe? Então, até você trouxe essa questão, né, do Dom Juan, da sedução. O que acontece nesses casos em que a pessoa, ela se deixa enganar? E aí pode, sim, sofrer muito com essas mentiras e galanteios. Então, quando nós pensamos sobre os relacionamentos, né, na vida como não existe nem princesa nem príncipe encantado. Existem pessoas que se relacionam e constroem a vida. Nossa, Monique, mas que duro pensar assim, cadê o glamour, a magia, né? Até existe, né, Monique? Dentro daquele recorte de apaixonamento existe o glamour, não existe? Claro, não vamos tirar tudo. Mas não é como os filmes de sessão da tarde, né? Porque a pessoa tem que sair para trabalhar, vai ter dias que ela vai estar cansada, os boletos vão chegar, as crianças vão chorar, enfim, essa é a vida. Exato. E a beleza da vida, e não de tudo estar no lugar, né? Automaticamente a sua casa vai estar limpa sem você ter que fazer uma faxina. O seu companheiro, a sua companheira vai estar sempre bem-humorada, cheirosa e disposta. Isso não funciona assim, porque as pessoas não são assim. Eu vou pegar um recorte de uma série que eu estou assistindo, acho que são 2 temporadas, tem na Prime, inclusive. Não estou enganado, é Morning Love. Não sei se você já viu. Não. São retratos, são episódios sobre relações interpessoais, via de regra, relacionamentos afetivos. Sim. E ontem, o episódio mostrava um casal que se encontrou para um encontro casual. Seria um encontro desses de aplicativo, Tinder e tudo mais. Sim. Mas houve uma tragédia no meio ali do rolê deles, do contato deles. O rapaz acabou fraturando o braço e aí ela foi levá-lo até o hospital. Ou seja, fugiu totalmente daquele mundo, daquele circo planejado para sedução, para aquele encantamento todo. Exato. Ou seja, trazendo para nós que as relações... E aí, eu não quero dar spoiler aqui, caso alguém vá assistir, mas para dizer o seguinte... Esse é o tipo de relação genuína, quando se começa, quando ela acontece, quando ela desperta de forma natural. Exato. Tem recado sobre isso? Já vou ler, mas só para concluir. Porque aí sim, você está desmascarado. Você não está com o cabelo arrumado, você não está maquiada, você está sangrando, você está num leito de hospital, você está pelado ali, numa situação onde você está vulnerável. Vulnerável, essa é a melhor expressão. Sim. E as relações, parece que elas se tornam tão fortes a partir disso. O problema é que a gente não se permite passar por essa, né, Monique? Exato. Quando você dizia, como não cair na enganação? Parece uma contradição, mas quanto menos controle, mais nós conseguimos viver e sentir a vida. O controle aqui, eu quero dizer, desse ideal. Quanto menos idealização, mais verdade, seja na vida, nos relacionamentos, na vida profissional, onde quer que estejamos. Perfeito. Deixa eu ir para a mensagem lá então do telespectador. Quem foi que mandou? O Zé. A maior mentira que me contaram foi da minha ex-esposa, com quem dividi a vida por 30 anos e ela me traía. Puxa vida, a mentira dói muito. Melhor ser sincero, dizer por próximo aí quando quer mudar de caminho. Por que a gente não faz isso, Monique? Vou jogar essa batata quente para suas mãos agora. Por que a gente não tem, sabe, essa estrutura de chegar, olha, não quero. Estou seguindo por outro caminho, aqui não dá mais. Por que essa dificuldade? O medo, né, de assumir as consequências, o medo de ser mal visto, o medo de ser o vilão na vida de alguém, o medo da desaprovação, o esconder a responsabilidade muitas vezes. E esse é um comportamento aprendido, né? Então, sim, pode ser uma falha aí no caráter, um comportamento moral que não foi muito bem estimulado ou desenvolvido, mas esse comportamento foi aprendido onde? Quando a gente pensa, por que as crianças mentem? Uma criança que está insegura, pode ser que ela minta, porque ela tem medo de ser recriminada, medo de apanhar, medo. Então, uma criança que mente,
é uma criança que está ali. A gente não tem que olhar para a mentira da criança, o problema é da criança. O problema é o que está acontecendo naquele contexto que está fazendo com que essa criança se sinta tão insegura para contar aquilo que os adultos querem ouvir para se sentir segura. Quando a gente olha para isso e vai construindo essa personalidade pautado na verdade, sim, você vai ser responsabilizado, você não vai ser culpabilizado. Então, e aí entramos em outras questões, né? A culpabilização da vítima, né? Que aqui no seu programa, né, você vê isso todos os dias, essa questão. Quanto que é muito difícil, muitas vezes, para a vítima ter voz, porque ela se sente acuada, com medo. Então, muitas vezes ela pode omitir ou, às vezes, até mentir. Não vamos fazer, obviamente, o estudo de caso, mas pegando como gancho o que disse o nosso parceiro Zé. Aliás, Zé, obrigado por confiar, tá? E essa sua situação aqui, ó, a nós, e trazer isso a público de alguma maneira, compartilhar essa sua dor aí com a gente. Mas pegando a história do Zé, que diz que foi traído durante 30 anos, no caso dele, será que o instinto dele já havia percebido que algo estava errado ali? É disso que você está falando? A gente não é preparado para ligar o radar e, opa, aqui tem coisa errada, aqui tem algo diferente acontecendo. É muito complicado, porque cada caso é um caso, Sim. né? A gente não pode generalizar. Não, claro que não. Porque, né? Então, justamente assim como o nosso colega Zé aqui, né? Que expôs e tudo mais. Atendendo casais ao longo desse tempo de caminhada clínica, eu vejo que cada história, cada caso é um caso que a gente vai precisar olhar com muito carinho, né? Mas sim, muitas vezes nós estamos tão distanciados que não reconhecemos mais aquela pessoa que nos casamos há 30 anos atrás. Quem é aquela pessoa? Quem eu era há 30 anos atrás? Não somos mais os mesmos, porque nós mudamos o tempo todo. Verdade. E quem somos nós, né? Acho que essa é a pergunta aí que resolve muito também desses questionamentos, especialmente de se blindar dessas mentiras, especialmente as mais pesadas.